e que cada um de nós possamos aceitar este desafio que nos tem sido feito de estarmos sinceramente na presença de Deus, dizendo nesta manhã, neste lugar: Deus, eu e Tu, Senhor, eu e Tu. A verdade é que nós muitas vezes vemos a presença de Deus escondidos, muitas vezes. Muitas vezes vimos e estamos e colocamos-nos na presença de Deus, não tendo plena consciência de que Deus nos conhece melhor do que nós próprios e de que eu não preciso esconder nada de Deus, que eu devo estar diante de Deus tal como sou, tal como estou, e Deus assim me ama e Deus assim quer operar na minha vida. Então, queria nesta manhã, e agradeço o convite para poder partilhar a palavra de Deus com os irmãos, e nesta manhã aquilo que Deus colocou no meu coração para falar ao coração da igreja vem também na sequência daquilo que nós temos estado a ouvir nesta manhã. E o tema para esta manhã é só Jesus e só em Jesus. Para isso eu pedia-vos que abrissem as vossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 7, e gostava de partilhar com os irmãos alguns versículos, do versículo 23 até ao versículo 28. Mas ao mesmo tempo queria-vos pedir também que abrissem as vossas Bíblias no Salmo 110 e que deixassem lá uma marca, deixassem lá aberto ou marcado, porque daqui a pouco vamos ler também o Salmo 110. Portanto, estas são as duas palavras, as duas passagens que vamos ler nesta manhã, mas essencialmente e principalmente vamos meditar sobre Hebreus, estes versículos que estão nesta carta aqui aos Hebreus. E a minha proposta é que façamos primeiro a leitura, Hebreus 7, 23 a 28. A minha proposta é que façamos primeiro a leitura de Hebreus, depois já nos vamos situar no contexto de tudo o que se passa aqui nesta passagem, naquilo que nos está a ser descrito, e depois então iremos, com a ajuda de Deus, tentar tirar algumas lições para nós, para a nossa vida nesta manhã. Que Deus fale ao coração da sua igreja. Mateus 7, capítulos 23 até 28, diz assim a palavra de Deus, na versão que eu vou ler, que é a revista e atualizada. Ora, 7, 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Até aqui a palavra de Deus. Vamos nos situar primeiro no contexto desta passagem. Estamos conscientes que não é uma passagem que lida a primeira vez assim, sem relermos o contexto, que seja logo muito fácil de entender o que é que Deus me quer falar, o que é que Deus nos fala a nós, porque é importante nós conhecermos o que se passava naquela altura, o que se passou naquela altura, mas principalmente como é que esta palavra aplica à nossa vida hoje. O que é que isto tem a ver conosco hoje, aqui, com cada um de vocês que está aqui nesta sala, com cada um de nós, com as nossas circunstâncias, com as nossas lutas, com as nossas vidas, o que é que isto tem a ver conosco? Vamos nos situar no contexto. Portanto, esta carta foi escrita aos Hebreus. Portanto, eram cristãos hebreus, cristãos judeus que se tinham convertido. Nós não sabemos exatamente, não sabemos, claro, quem foi o autor desta carta, existem várias possibilidades, mas não temos dúvidas nenhumas que elas foram escritas aos hebreus. E foram escritas numa circunstância especial na vida destas pessoas, porque ela demonstra uma preocupação.
Estes convertidos, aqueles que tinham se convertido ao cristianismo, que antes, sendo judeus, se converteram ao cristianismo, eles estavam em perigo de voltar ao judaísmo, ou pelo menos de darem muita importância às observâncias cerimoniais. O que é que isto quer dizer? Eles converteram-se, eles ouviram a mensagem de Jesus, a mensagem que transformou as suas vidas e que vinha contra todos os seus paradigmas, contra todas as suas práticas, contra tudo o que eles tinham aprendido durante a sua vida, mas a verdade é que esta mensagem de Jesus chegou até ele tão forte, tão impactante, que eles compreenderam que só em Jesus eles poderiam ter a salvação. Mas a verdade é que eles começaram a ser tentados, começaram a ser pressionados, a sociedade, os seus amigos, as circunstâncias, aquilo que os rodeiam. E a determinado momento, e as lutas também das suas vidas, eles começaram a pensar, será que vale a pena? Será que tomamos a decisão certa? Será que estar aqui hoje, ao domingo, neste lugar, com estas pessoas, ouvir esta mensagem, será que é a decisão certa para a minha vida? Eles começaram a ser tentados e muitos deles começaram a correr o perigo de voltar para trás. Será que vale a pena? O que é que a palavra de Deus nos diz? Que o principal propósito da carta do autor de Hebreus era mostrar a glória de Cristo e mostrar-lhes acerca da superioridade de Cristo. Esta foi uma mensagem, este livro, claro que o livro está cheio de doutrina, de ensinamento, mas o tema que está ali presente em todo o livro fala acerca da superioridade de Cristo. Que Cristo, melhor, superior, estas palavras descobrimos nesta corrente principal de pensamento de todo este livro. A mensagem era a cura do desânimo e do desvio de uma real concepção da glória de Jesus Cristo só pode vir através de Jesus Cristo. E ao longo deste livro, o autor vai-lhes explicando isto, vai-lhes dizendo isto. No princípio, ele começa por explicar que Cristo é superior aos profetas, superior aos anjos. E ele, no versículo 2, faz este desafio, faz esta reflexão e pensem, como escaparemos nós de tão grande salvação? Faz essa pergunta aí, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? E começa-lhes a fazer pensar. Se tens dúvidas acerca daquilo que acabámos de cantar, se tens dúvidas acerca daquilo que Deus quer fazer na tua vida, se tens dúvidas acerca se Deus está a te desafiar para uma vida nova, diferente, para deixares as tuas práticas, para confiares em Deus, para deixares de olhar para as circunstâncias desta vida, para realmente, apesar de tudo à tua frente parecer que não dá, se tens dúvidas em crer que dá, porque Jesus te ama, o autor começa-lhes a desafiar e a pensar. Pensem. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ele continua a explicar. Ele continua a explicar como Cristo assumiu a natureza humana para destruir o poder de Satanás, para trazer salvação. Ele continua a explicar, ele continua a desafiar. Diz no capítulo 3, por exemplo, diz: jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. Ele continua a falar da confiança que devemos ter em Deus. Ele diz: conservemos firmes a nossa fé. E depois no versículo 6 ele faz o desafio: não se afastem, porque só em Jesus Cristo vocês podem encontrar vida com propósito. E aqui chegamos ao versículo 7, onde ele continua na sua linha de pensamento, mas quer confirmar aquilo que ele tinha dito até então, falando acerca do sacerdócio de Cristo. Esta passagem que nós lemos aqui, todo o capítulo 7, eu não vamos lê-lo todo aqui nesta manhã, começa a desenvolver este racional de como Cristo é superior no seu sacerdócio. Começa a desenvolver este raciocínio e a querer que eles pensem e a querer que eles possam refletir acerca de como Cristo é superior. Aquilo que nós já ouvimos aqui nesta manhã, aquilo que nós já cantamos aqui nesta manhã, o desafio que Deus já nos está a trazer nesta manhã, Ele começa-lhes a dizer isto. Começa a dizer: porquê é que eu estou a dizer isto?
Porque é que eu estou a dizer que não pensem, não adianta, não imaginem sequer que podem encontrar alternativa fora de Cristo para as vossas vidas. E no versículo 23, desculpem, no versículo 23, pelo menos nesta minha versão, a revista atualizada, ele começa com esta conjunção. Ora, aqueles, e ele começa a comparar o sacerdócio de Jesus Cristo com aquilo que eles tinham até então. A palavra de Deus diz-nos que, desde o início, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus levou o povo até ao deserto e lá no Monte Sinai lhes deu a lei. E naquele lugar, no Monte Sinai, Deus estabeleceu o sistema de sacerdotes, instituição do sacerdócio levítico da casa de Arão. Naquela altura ficou definido que uma das 12 tribos da nação de Israel não trabalharia, a sua função seria serem os sacerdotes que levariam ou ajudariam a levar o povo até Deus. A sua função era, eles ministravam os sacrifícios, eles oravam pelo povo, eles dirigiam o culto, eles cuidavam do templo, eles louvavam, e toda aquela tribo foi dedicada para serem os sacerdotes. E só através destes homens é que o povo poderia fazer os seus sacrifícios para poder ser, que os seus sacrifícios, que os seus pecados fossem pagos na presença de Deus. Muitos anos depois, e agora por isso eu vos peço para abrir no Salmo 110, tudo isto para nós percebermos o contexto da passagem. Muitos anos depois, o rei David escreveu este Salmo 110, muito tempo antes de Jesus Cristo vir, mas muito tempo depois da lei ter sido instituída. E David escreveu este salmo, o Salmo 110, que é um salmo messiânico, e no qual David está a falar do Senhor Deus, que Deus haveria de colocar à sua direita. O Salmo 110 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder com santos ornamentos. Como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará as cabeças por toda a terra, do caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. O que é que este salmo nos está a dizer? Este salmo é um salmo messiânico, onde David está a falar do Senhor dele, que haveria de colocar à sua direita, à direita de Deus, e submeter todos os seus inimigos aos seus pés. De quem é que David está a falar muito tempo antes de Jesus vir? David está a falar da chegada do Messias, que seria Rei Supremo sobre todas as coisas. No versículo 1 do Salmo 110, ele diz que o Messias teria de Deus o poder para reinar sobre os seus adversários. No versículo 3, por exemplo, ele dá a promessa de que o Messias teria um povo que voluntariamente viria servi-lo e adorá-lo. Este povo é a sua igreja, somos nós que aqui estamos. No versículo 4, ele diz que o Messias, além de rei, seria sacerdote. E Deus jurou que isso aconteceria. E seria um sacerdote de uma ordem, de uma categoria diferente da ordem de Melquisedeque. Além de rei, ele seria sacerdote também, e Deus jurou isso para sempre. Então, o autor de Hebreus, agora voltamos para Hebreus, na passagem e nesta explicação que ele está a dar, no versículo 16, a partir do versículo 16, ele está a recordar ao povo de Israel, ou está a recordar, a estes hebreus, aquilo que tinha sido escrito há muito tempo antes por David. O salmo messiânico que tinha sido escrito há muito tempo antes por David. E tudo isto para quê? Para
confirmar aquilo que ele lhe estava a dizer, para confirmar que realmente a mensagem que ele lhe estava a trazer, para desencorajar os seus ouvintes para voltarem ao judaísmo onde havia esses sacerdotes e que seria um retrocesso. Então, vamos passar então para a passagem. Vamos ver o que é que a passagem nos diz. A passagem diz-nos a partir do versículo 23, diz assim: ora, aqueles quem? Os sacerdotes, como diz no versículo 5 aí, os que dentre os filhos de Israel, de Levi, recebem um sacerdote, têm mandamento. Portanto, ora, aqueles quem? Os sacerdotes que existiam até então, diz aí no versículo 23, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então, vamos ver qual é o primeiro argumento. Qual é a mensagem que Deus quer falar hoje ao seu coração, ao nosso coração? A mensagem é que só em Jesus nós temos salvação. Só em Jesus nós encontramos uma vida com propósito. E nós podemos pensar assim, ok, mas será que a vida que eu tinha antes, ou será que eu não tenho alternativas? Era isto que o povo de Israel estava a pensar naquela altura. Será que eu não devo voltar às minhas velhas práticas? Será que aquilo que os outros me estão a dizer que devo fazer, que é ir ao templo, estar com os sacerdotes, será que não é isso que eu devo fazer? Aquilo que o autor de Hebreus está a dizer aqui é o seguinte, em primeiro lugar. As nossas, ou os sacerdotes naquela altura, são feitos em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Qual é a primeira lição que nós podemos tirar daqui? A primeira lição que nós podemos tirar daqui é que tudo à nossa volta muda. Tudo à nossa volta é inseguro. Tudo à nossa volta e tudo aquilo que nós nos possamos agarrar, nós não temos garantia de que esteja conosco para sempre. Tudo aquilo que nós possamos nos agarrar, nós não temos garantia que não possa falhar. Seja o dinheiro, seja a nossa família, seja o nosso emprego, seja a nossa saúde, sejam os nossos amigos, tudo à nossa volta pode falhar. Mas aquilo que ele está a dizer aqui aos estes homens, falando acerca de Jesus no versículo 24, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. O que a palavra de Deus nos diz é que Jesus Cristo salva completamente aqueles que se chegam através dele a Deus e de uma maneira imutável. A palavra de Deus diz que Ele vai cuidar de nós a nossa vida toda, do nascimento até à morte. A palavra de Deus diz que nós vamos morrer, mas o nosso sacerdote não vai. A palavra de Deus diz que tudo nos pode falhar à volta, tudo nos pode falhar, mas Jesus Cristo não falha, porque Ele tem um sacerdócio imutável. Quantos de nós estamos colocando as nossas expectativas, a nossa esperança, a nossa expectativa de termos alguma alegria ou alguma segurança de vida em coisas, ou já colocamos no passado em coisas que depois a seguir nos falharam? Coisas que depois a seguir nos mudaram. Coisas que depois a seguir nós não temos a garantia de que não nos vai falhar. Mas aquilo que a palavra de Deus nos está a dizer aqui, e que Ele está a dizer é o seguinte: os sacerdotes antigamente morriam e desapareciam. Aqueles com quem vocês lidavam toda a vida morriam e desapareciam. Mas Jesus Cristo é imutável e Ele vive para sempre. Nele nós podemos confiar sempre. Nele nós sabemos que sempre estará conosco, que sempre cumprirá as suas promessas na nossa vida, que sempre estará à direita do Pai intercedendo por nós. Nós sabemos que Ele não falha. Eu posso colocar expectativas em tanta coisa na minha vida. Ontem estávamos a falar no concílio de pastores sobre a parentalidade, sobre a educação dos pais e como muitos pais colocam as expectativas
no sucesso do filho. Transformam o seu sucesso de vida, porque se calhar não conseguiram muitas vezes cumprir aquilo que gostavam de fazer, as suas expectativas, e colocam no filho. Dizem assim, o meu filho vai ter sucesso e eu vou-me rever nele. E a minha vida vai ter alegria porque eu vou-me rever nele. Como são os filhos, podem ser outras coisas quaisquer. O sucesso, o trabalho, o medo, as circunstâncias da nossa vida. Aquilo que o autor está a dizer aqui é o seguinte: aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Eles vão morrer. Eles não têm a garantia, vocês não têm a garantia de que um dia, quando se apresentarem na presença de Deus, Ele vai estar lá com vocês. Estes sacerdotes vão estar lá com vocês. Diz no versículo 24, este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, diz a palavra de Deus. Nós não corremos o risco de perder lá no céu o nosso representante. Nós não corremos o risco de perder lá no céu aquele que nos vai representar diante de Deus. Aquele que vai falar por nós diante de Deus. Aquele que vai estar diante de Deus quando nós lá estivermos também. Nós não corremos o risco de perdermos esse representante em nós. Porque no tempo do Velho Testamento, e os sacerdotes no Velho Testamento, ou as circunstâncias da vida, uma coisa nós sabemos, é que todos eles vão desaparecer. E um dia, quando nós estivermos diante de Deus, quem é que responde por nós? No outro dia, aconteceu uma situação que me fez refletir e pensar um pouco sobre isto. O tio da minha mulher tinha um negócio durante muitos anos. E durante muitos anos ele teve um negócio, tinha um talho ali na zona da Fuseta e teve um contabilista, que toda a sua vida foi o seu contabilista. E ele, o ano passado, o negócio já não dava e não sei o quê, decidiu, vou cessar a minha atividade. E esse contabilista era o representante dele perante as finanças. Era o que lhe representava, que lhe entregava as suas continhas, que tinha que pôr lá o seu contribuinte também, os revisores oficiais de contas, ou técnicos oficiais de contas, não sei bem qual é o termo nestas circunstâncias. E ele é que o punha lá, e ele é que fazia isso tudo. E ele descansava, entregava-lhes as faturas todos os anos, durante muitos anos. Entregava-lhes as faturas, entregava a contabilidade, tudo direitinho, tudo ok. O ano passado ele quis fechar o seu negócio, mas aconteceu uma coisa. Ele disse, em março eu vou fechar a minha atividade. Mas aconteceu uma coisa, circunstâncias da vida, é que aquele senhor que tinha sido contabilista dele durante toda a sua vida, em fevereiro faleceu. O senhor faleceu. Tinha lá uma empregada, a mulher não sabia o que fazer, a mulher tinha lá as pastas todas de todos os clientes, com toda a contabilidade, tinha lá uma empregada, a mulher disse, eu já não posso manter aqui a empregada, ela mandou a empregada para casa, e depois o tio da Sara, o meu sogro, ele é como se fosse pai da Sara, foi lá e a mulher disse assim, está aqui as pastas, que eu acho que isso tudo é seu, que o meu marido deixou. E ele disse assim, então, mas eu agora preciso que ele me represente perante as finanças, preciso que ele encerre a minha contabilidade, preciso que ele faça aquilo que tem que ser feito, eu preciso que ele vá lá e que faça aquilo que eu não sei fazer, que eu não consigo fazer, eu preciso que ele feche as contas todas. E a senhora disse, eu não posso fazer nada. Ele falou comigo e eu disse, mas eu também não posso fazer nada. E agora, quem é que o representa? Isto fez-me lembrar aquilo que o povo de Israel passava também. Porque eles conheciam os sacerdotes. E, queridos irmãos, isto pode ser para nós hoje também. Pode haver pessoas que vêm à igreja por causa do pastor, por causa do Joel. Mas o Joel um dia não vai estar conosco, não vai estar com vocês, quando nós um dia estivermos na presença de Deus. Pode haver pessoas que vêm à igreja por causa da mãe, por causa do pai, por causa do filho, por causa dos outros. Pode haver pessoas que vêm à igreja por causa de outras circunstâncias. Porque é aqui que nós estamos a colocar a nossa esperança, é aqui que nós estamos a colocar a nossa expectativa. E o povo de Israel, naquela altura, fazia isso. Os sacerdotes, eles, um morria, vinha o outro, um morria, vinha o outro. Era a coisa mais simples e mais descansada para eles. Hoje, quando nós temos uns filhos, nós começamos logo a pensar qual será o emprego do meu filho. Ou as pessoas novas começam logo a pensar, ok, o que é que eu vou fazer na vida? Os filhos dos sacerdotes, quando nasciam, já sabiam, já sei qual é o meu emprego, não tenho que me preocupar mais. Vou ser sacerdote, pronto. Porquê? Porque passava de geração de pai para filho e por aí afora. Mas a verdade é que eles, diz aqui a palavra de Deus no versículo 23,
São feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, continua para sempre. Tem o seu sacerdócio imutável, diz a palavra de Deus. E depois ele continua no versículo 25. E o que é que ele diz no versículo 25? Por isso, e por isso, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que é que a palavra de Deus nos está a dizer aqui? Todos aqueles, querido irmão e irmã, quando sentir no seu coração, quando sentir na sua mente a tentação de pensar, existem alternativas a Deus, existem alternativas a Jesus. Quando na sua mente vier a tentação de pensar, para que é que eu vou à igreja? Para que é que eu vou ouvir a palavra de Deus? Para que é que eu leio a Bíblia? Para que é que eu oro? Por que é que eu busco a Deus? Quando no seu coração sentir essa tentação, pense aquilo que diz aqui no versículo 25, que só Jesus pode salvar totalmente. E que só Jesus vive sempre e para sempre para interceder por cada um de nós. Não há alternativa. E nós muitas vezes vivemos vidas tristes, vidas frustradas porque estamos no sítio errado, estamos da maneira errada, estamos a viver e a buscar no lugar errado, estamos a colocar esperança da maneira errada. E muitas vezes quase que desistimos, não há alternativa, dizemos muitas vezes. Não há quem me ajude, dizemos e pensamos muitas vezes. O que aqui o autor de Hebreus está a dizer àqueles irmãos é dizer assim, não pensem que encontram no outro lado. Ou não pensem que Deus não vos dá. Porque ele diz aqui no versículo 25, por isso, ele... por causa disto, por causa das suas credenciais, porque ele sendo Deus, veio, se fez homem, foi reconhecido em figura humana, se humilhou, veio morrer naquela cruz em meu lugar, porque ele sendo Deus veio derramar o seu amor por cada um de nós, porque ele sendo Deus foi humilhado, foi traído, foi maltratado, foi levado àquela cruz. Porque ele sendo Deus mesmo naquela cruz, no momento de sofrimento, depois de ele ter dito ao Pai, Pai, se possível afasta de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade, depois de viver, depois de dizer eis-me aqui, depois de lhe fazerem aquilo que ele faz, que lhe fizeram, ele está naquela cruz e ele olha para aquelas pessoas todas que estavam a fazer mal, para aquelas pessoas todas que estavam a ser frias, duras, injustas, terríveis. E o que é que ele diz ao Pai? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque ele sendo Deus nunca deixou de olhar para cada um de nós com amor. Porque ele sendo Deus conhece a tua falha, conhece o teu coração, conhece a tua frieza. Porque ele sendo Deus conhece muitas vezes a nossa sem vergonha. Porque ele sendo Deus conhece as nossas lutas. Porque ele sendo Deus sabe aquilo que está no teu coração. Porque ele sendo Deus sabe aquilo que tu fazes. E porque ele sendo Deus vai sempre dizer ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo pode salvar totalmente. O que é que Ele está a fazer no céu agora? Nós já ouvimos isto nesta manhã na oração. Ele está exercendo o sacerdócio. Ele está fazendo a mediação. Ele está orando, intercedendo por cada um de nós. Ele está suplicando ao Pai por nós, pelos seus filhos. Ele está pedindo compaixão e misericórdia. Irmãos, eu às vezes começo a pensar quantas vezes eu, se calhar, estou completamente ao lado, a fazer, a dizer, a comportar-me de coisas de maneiras que eu sei que Deus não aprova. E que mesmo assim eu sei que Jesus está orando por mim, está intercedendo por mim. Eu sei que Ele está à direita do Pai, apresentando o seu próprio sacrifício ao Pai. Irmãos, pensar que Jesus está à direita do Pai, que Deus está olhando para mim, que Deus está olhando para cada um de nós e Ele a dizer ao Pai, Pai, estas mãos furadas, este lado furado, foi pelo Rui, Pai. Foi por cada um de nós que aqui está. Foi por isto.
E só através disto nós sabemos que Ele nos salva totalmente. É por isso que Ele nos salva totalmente. Ele não é impedido pela morte de continuar a fazer o que está a fazer. Eu gosto sempre e falo muitas vezes do exemplo de Estevão. Estevão, um homem de Deus, um servo de Deus, um fiel servo de Deus, reconhecido pela igreja, envolvido no ministério, pregando a palavra de Deus com convicção. Nós sabemos todos, porque o livro de Atos dos Apóstolos nos dizem como é que Estevão morreu. De uma maneira injusta, dura, fria, apedrejado, mataram-no. E a palavra de Deus diz que Estevão, quando estava prestes a morrer, e sabendo aquilo que lhe estava prestes a acontecer, nunca abdicando das suas convicções e da sua fé e da sua certeza de que aquilo que ele estava a fazer, que era manter-se firme no Evangelho, era o certo, o que é que a palavra de Deus nos diz? Que Estevão olhou para o céu. E o que é que Estevão viu no céu? Diz que viu os céus abertos. E o que é que a palavra de Deus nos diz que Estevão viu no céu? Viu Jesus à direita do Pai. E com um pormenor muito interessante, é que normalmente a Bíblia sempre nos diz que Jesus está sentado à direita do Pai. Mas a Bíblia diz que Estevão viu Jesus de pé à direita do Pai. Sabem porquê? Porque eu acredito que cada vez que cada um de nós precisa, cada vez que cada um de nós está a passar por esta prova, por esta luta, por esta incerteza, que cada um de nós está na tentação de dizer eu vou desistir, cada um de nós está naquele sentimento de dizer, mas para que é que a minha vida presta? Qual é o propósito da minha vida? Que cada um de nós, quando está a ser tentado a pôr a mão onde não deve pôr, a dizer o que não deve dizer, a pensar o que não deve pensar, que quando cada um de nós está de joelhos, deitado, derrotado, eu acredito que Jesus está de pé, olhando por cada um de nós. Que Jesus está de pé, intercedendo por cada um de nós. Por isso este autor de Hebreus estava a dizer à igreja, só Jesus pode salvar totalmente. Claro que ele diz aqui, e isso, não penso que não temos dúvidas, salvar totalmente quem? Os que por ele se chegam a Deus. E diz, pode salvar e vive sempre, sempre para interceder por eles, diz aqui a palavra de Deus. Os salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Nós conhecemos a passagem de 2 de Crónicas 7,14 que diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o que é que a palavra de Deus diz? Que Deus faz? Então eu ouvirei dos céus, diz a palavra de Deus, e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Não há sensação melhor, não há lugar melhor no mundo que nós possamos estar senão na presença de Deus. Dizendo, Deus, eu e tu, Senhor, eu confio em ti, eu sei quem tu és, eu sei que tu nunca me vais falhar, porque Ele vive sempre, sempre para interceder por nós. E nós vimos isto, como Ele lidou com os seus discípulos, como Jesus amou, Jesus continua a fazer isso também. Depois no versículo 26 a 28, para terminarmos, Ele diz assim, para confirmar o seu racional, para confirmar a sua argumentação, para confirmar o desafio que ele estava a trazer, ele diz assim, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, como Jesus Cristo. E depois diz quais são as suas qualificações, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. O que é que a palavra de Deus nos está a dizer aqui? O que é que Ele está a dizer e a confirmar? Ele está a dizer aqui, a confirmar, que Ele satisfaz plenamente as nossas necessidades. Ele está a dizer e a confirmar quem é Jesus e quais são as suas qualificações também. Ele está a dizer e a confirmar que nós somos pecadores, nós nos desviamos, pecamos, voltamos as costas para Deus, somos rebeldes e por isso precisamos de um advogado forte que nos defenda diante de Deus. Ele está a dizer e a confirmar
que só em Jesus, nós podemos encontrar uma vida com propósito e com sentido. E só em Jesus nós podemos encontrar salvação em Cristo Jesus, porque Ele é perfeito e sem pecado, diz a palavra de Deus. E esta passagem, para terminar, diz assim: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre, diz a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. E o desafio para nós é este. E o desafio que Deus tem para nós é este. Eu tenho a certeza absoluta que muitos de nós, em muitas circunstâncias das nossas vidas, apesar de não o dizermos verbalmente, se calhar até não reconhecemos perante nós próprios, mas os nossos pensamentos, as nossas práticas, as nossas atitudes, levam-nos muitas vezes se calhar a considerar que nós temos dúvidas acerca se vale a pena confiar em Jesus ou não. Naqueles momentos em que parece que se fizer isto, eu vou perder, mas Deus diz-me para fazer isto, e nós temos dúvidas se devemos fazer ou não. Naqueles momentos em que Deus me diz: confia, confia, mesmo que à tua frente pareça que não dá, confia. Naqueles momentos em que Deus te diz: olha, eu estarei contigo sempre, eu nunca te vou deixar faltar nada. Naqueles momentos em que nós somos tentados a fazer aquilo que nós sabemos: isto não está certo, isto não está errado, eu não devia fazer isto, mas nós fazemos. Naqueles momentos em que nós somos tentados a pensar: será que vale a pena? Será que vale a pena? O que o autor de Hebreus estava a dizer ao povo é: meus queridos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não há alternativa. Por mais que nós procuremos, só em Jesus e só com Jesus nós poderemos encontrar uma vida com propósito e em abundância. Que o Senhor vos abençoe a todos. Amém.